Olá, que tal conhecer um pouquinho sobre a vida de Bert Hellinger, o alemão criador das constelações familiares? Hoje eu vou trazer 24 fatos sobre ele e todos esses fatos eu extraí da autobiografia desse mestre, Bert Hellinger. Então vamos lá para o primeiro fato. O primeiro fato é que ele é alemão, nasceu em 1925, no dia 16 de dezembro. Fato número 2, ele era sagitariano e ele diz isso aqui na obra. Embora ele diga que não conheça muito de astrologia, ele conseguia reconhecer a influência de Sagitário em sua vida, através da não submissão, do entusiasmo com o qual ele arrebatava as pessoas com as suas ideias, a personalidade forte de lutar pelo que acreditava até o final, conseguir aquilo que ele queria. Então essa força de Sagitário, esse entusiasmo, ele reconhecia em si mesmo. Fato número 3, seus pais eram Albert e Anna. O pai de Bert era engenheiro e, segundo ele, trabalhava numa fábrica de cimento numa cidade pequena. Ele conta que as crianças podiam entrar e sair de várias casas como se pertencessem a elas. Sabe aquele senso de comunidade? Ele diz em sua biografia que sempre teve uma inclinação para o que era simples e modesto. Ele conta que não eram grandes carros, que chamavam a sua atenção, mas sim uma boa batata preparada com carinho ou a comida da sua esposa. Quando Bert tinha 5 anos de idade, ele foi deixado com os avós até começar a escola, e ele conta que ele nunca soube o motivo real pelos quais os pais tiveram essa atitude. E essa atitude configurou como um grande corte para ele, ele se sentiu extremamente preterido em relação aos irmãos. O fato de ter sido deixado com os avós provocou grandes dores internas em Bert Hellinger, porém, ao observar as várias constelações realizadas com pessoas que traziam histórias semelhantes, ele pôde perceber e desenvolver um dos seus grandes conceitos, o conceito de amor interrompido. Segundo Bert, ele só conseguiu compreender as realizações da sua mãe quando ele já estava bastante maduro, quando foi fazer uma terapia nos Estados Unidos. E o terapeuta colocou 3 círculos para que ele subisse em cada um e percebesse como ele se sentia. Ele falou que se sentia igual em todos, não via diferença. E sabe o que estava escrito em cada círculo? A pior mãe do mundo, a melhor mãe do mundo e a sua mãe. Então ele concluiu que a mãe dele era todas essas e ele só estava enxergando uma parte, a parte ruim. Olha que coisa linda que a gente pode trazer para a nossa própria vida e com as nossas relações com as nossas mães, não é mesmo? Mas você está achando que curar as feridas em relação à mãe é tão simples assim, com uma terapia basta? Não, não, não. Ele mesmo conta que aos 92 anos ainda sentia que tinha algo para reconciliar com essa mãe. E ele pediu que a esposa dele montasse uma constelação familiar. E foi aí, nesse momento, aos 92 anos de idade, quase um século de existência, que ele pôde realmente sentir o verdadeiro amor da sua mãe por ele. Na escola primária, Bert diz que foi um período muito difícil para ele, uma verdadeira tortura, pois ele apanhava todos os dias do professor e quando chegava em casa apanhava também do seu pai, que batia nele com uma mangueira de borracha. Apesar do rigor, Bert conta que seu pai o apoiou em tudo que ele quis fazer e o pai também foi responsável por apresentar as artes ao filho. Aos 15 anos, Bert já sabia que queria se tornar padre. Ele disse que quando foi para o seminário, jamais sentiu saudade da família porque aquele mundo era um mundo novo que permitia que ele ampliasse as suas possibilidades. Segundo eles, os padres eram bons, estimulavam os esportes, a música e tinham uma enorme biblioteca à disposição dos alunos. Isso o fascinava. Bert conta que foi um período maravilhoso quando ele estava no internato. Porém, a gente precisa contextualizar um pouquinho. À medida que os anos foram passando, houve a ascensão do nazismo na Alemanha. Então Hitler estava em ascensão naquele momento. E ele conta que no seminário eles eram ainda blindados sobre esses assuntos políticos, sobre o que estava acontecendo em toda a Alemanha. Porém, em 1938, houve um plebiscito para a reunificação da Áustria com o Império Alemão. Não tinha muita, era plebiscito, mas não tinha muita liberdade de voto não. E alguns padres do seminário foram contrários e expuseram a sua opinião claramente. E aí, claro, começaram as retaliações. O muro do seminário foi pichado no dia seguinte, aqui moram traidores, 200 janelas foram quebradas e o diretor foi preso preventivamente. Em 1941, foi ordenado o fechamento do seminário e Bert e seus colegas tiveram que retornar às casas de suas famílias. Bert precisou lutar pela Alemanha, foi recrutado como soldado e no mesmo período foi preso pelos americanos, tendo vivido momentos de muita tensão. Com o
o fim da guerra, Bert se torna sacerdote da Igreja Católica e permanece assim por cerca de 20 anos. Ele esteve na África do Sul como missionário e foi dos Zulus que ele conta que ele aprendeu grandes lições que ele levou para a sua obra, para a sua vida e para as constelações que realizava. Depois de um tempo, saiu da Igreja Católica e casou-se com Herta, sua primeira esposa. Mais para frente, casa-se com Sophie Hellinger, com a qual permanece até o dia do seu falecimento. Sophie, inclusive, continua a obra de Bert Hellinger, vindo para o Brasil uma vez ao ano, pelo menos, para ministrar cursos e seminários a respeito da constelação familiar e do Cosmic Power. Após inúmeras formações, terapias, experimentações, Bert Hellinger cria essa nova constelação familiar como conhecemos hoje. Hellinger foi autor de mais de 100 obras traduzidas por pelo menos para 28 idiomas. Você tem noção da quantidade de material escrito e de lições que ele deixou para nós como legado? Bert faleceu no dia 19 de setembro de 2019, próximo de completar 94 anos, deixando um legado impressionante, escolas, esses encontros anuais gravados, livros, enfim, um material vasto para que nós pudéssemos estudar as suas obras e continuássemos aplicando em nossa vida. Olha, eu preciso dizer que 24 fatos sobre Bert Hellinger é pouquíssimo, foi assim uma pinceladinha para que você pudesse conhecer um pouquinho da vida dele. Mas se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, quero parte 2, que vai ser um prazer gravar para você, porque a vida dele foi uma vida realmente repleta de histórias, repleta de vivências importantes. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse autor, eu indico a autobiografia, Meu Trabalho e Minha Vida. Excelente obra para que a gente conheça essa vida, né? Na primeira parte a gente conhece um pouquinho dessa história e depois sobre a obra A Constelação Familiar e seus principais conceitos condensados aqui nesse livro. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua presença. Se ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo se gostou, deixe um comentário e compartilhe com aquele amigo que também gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse alemão que deixou esse legado incrível para nós.